pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Viva Science. Eu sou a professora Tarcilinha e neste vídeo abordaremos sobre as proteínas. Proteínas, palavra que vem do grego próteos, que significa primeiro ou fundamental, formam várias estruturas da célula, além de controlarem a entrada e a saída de substâncias pela membrana plasmática. Conferem também sustentação a muitos tecidos do corpo e são responsáveis pela contração dos músculos e pelo transporte de oxigênio no sangue de muitos animais. Elas são ainda fundamentais para o funcionamento geral dos organismos, pois as reações do metabolismo dependem das enzimas. São também proteínas alguns hormônios, os anticorpos e as moléculas que regulam as atividades dos genes. Em resumo, as proteínas exercem função estrutural, enzimática, contrátil, hormonal, de defesa, de transporte e de proteção contra agentes externos, e entre outras. Agora, alguém da turma poderia me explicar as características das proteínas e como elas são formadas? Claro, professora. As proteínas são formadas pela união de moléculas menores, os aminoácidos. Dizemos que elas são polímeros de aminoácidos. O número pode variar de algumas dezenas de aminoácidos nas proteínas menores a centenas de milhares nas maiores. Os aminoácidos são cadeias de carbono com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes enxofre. Em sua molécula há um grupamento carboxila, que caracteriza os ácidos orgânicos, e um grupamento amina, vindo daí o nome aminoácido. Isso mesmo, Júnior. E além disso, vocês sabiam que os vegetais fabricam todos os aminoácidos de que necessitam a partir de cadeias de carbono e de nitrato retirado do ambiente? Os animais podem fabricar um tipo de aminoácido a partir de outro que tenham obtido na alimentação. No ser humano adulto, os chamados aminoácidos essenciais, a exemplo da arginina e histidina, não podem ser formados a partir de outros em quantidade suficiente para suprir suas necessidades. Por isso, devem estar presentes obrigatoriamente na alimentação. Por conseguinte, a união entre os aminoácidos, que foi muito bem explicada por Júnior, é chamada de ligação peptídica, onde pepto significa digerir. Essa ligação é sempre feita entre a carboxila de uma unidade e o grupo amina da unidade vizinha. O composto formado é um peptídeo. Se forem apenas 2 unidades, é um dipeptídeo. Se forem 3, um tripeptídeo, e assim por diante. Desse modo, formam-se filamentos mais ou menos longos, os polipeptídeos. Assim, a molécula de proteína pode ser formada por um simples filamento ou por vários filamentos ligados entre si, chegando a apresentar até muitos milhares de aminoácidos. Essas moléculas diferem entre si pelo tipo e número de aminoácidos e, principalmente, pela sequência em que eles se apresentam na cadeia. A sequência característica chamada estrutura primária é responsável pelas propriedades da molécula. Portanto, com 20 tipos de aminoácidos, podemos ter um número praticamente infinito de proteínas diferentes. Assim como, com 20 letras de um alfabeto, é possível criar um número praticamente infinito de palavras. Cada espécie de ser vivo tem a sua coleção proteica característica. Como forma de compreendermos um pouco mais e ampliarmos os nossos conhecimentos a respeito das proteínas, vamos agora dar uma olhada nas representações que os alunos da Universidade do Estado da Bahia fizeram a respeito da ligação peptídica dos aminoácidos de uma proteína, bem como das representações das estruturas proteicas existentes. As proteínas são compostas por aminoácidos. Os aminoácidos são formados pelo grupo amina, representado em verde, o grupo R, representado em azul, o grupo carboxila, representado em vermelho, um hidrogênio, representado em amarelo, e o carbono quiral, representado em marrom. Os aminoácidos se conectam através da ligação peptídica, onde o grupo amina se liga ao grupo carboxila. Dessa forma, o grupo amina perde um hidrogênio e o grupo carboxila perde a hidroxila. Assim, libera a água. As proteínas possuem 4 tipos de estruturas. A primária, que deriva da tradução do RNA. A secundária, que é a interação entre 2 proteínas primárias. A terciária, que é a interação entre 2 proteínas ou mais secundárias, e a quaternária, que é a sequência de várias proteínas terciárias.
Alguns dos alimentos ricos em proteínas são ovos, frango, leite, queijo e carne. Visto sua importância em nossa vida, é importante consumir esses alimentos que contêm proteínas, bem como alimentos que contêm outros nutrientes.